Nesta aula nós vamos aprender como identificar as bobinas de partida de menos espiras, média espiras, mais espiras e também as bobinas de trabalho. Vamos lá! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Observem só, aqui eu tenho essas 4 bobinas que representam as bobinas de trabalho. E aqui mais 4 bobinas que representam as bobinas de partida. Observem que as bobinas de trabalho, elas saem apenas uma espira aqui, no início e no fim. Uma espira. As bobinas de partida, observem que elas saem aqui, 3 espiras. Que é justamente a bobina de menos espiras, média espira e mais espiras. Tudo bem? Vejam aqui, que eu coloquei aqui, bobina de trabalho, que pode ser chamada de principal ou primária. Vejam que aqui, uma ponta da bobina de trabalho vai ligado no capacitor e a outra ponta na velocidade máxima. Aqui está o capacitor e vejam que aqui, a bobina de partida, que pode ser chamada de auxiliar ou secundária. Elas saem aqui, 3 pontas de espiras, de um lado e do outro. Menos espiras, média espira e mais espiras. Que é justamente assim, Digamos que aqui, este fio verde aqui, ele tem aqui 600 voltas em cada um aqui, E este branco aqui, ele tenha 200 voltas. E este aqui, ele tenha 100 voltas. Só uma simulação. Então é desta forma que a gente sabe que é menos espiras, tem menos voltas. Média espira, tem média volta. E mais espiras, tem mais voltas. E é desta forma que a gente vai descobrir assim, Vou ligar aqui o multímetro aqui na escala de continuidade, onde sai o bip. Uma ponta aqui, e a outra ponta aqui, Observem. Vou retirar. Vou colocar aqui, no fio laranja. Se eu colocar aqui no fio branco, não vai dar nada. Se eu colocar no verde, também não vai dar nada. Mas se eu colocar aqui no laranja, observem. Então, desta forma, eu consigo identificar o início e o fim da bobina. Então, é isto que nós vamos fazer lá nas espiras aqui, Vou fazer mais uma simulação aqui, Vou colocar no branco. Se eu colocar no laranja, não vai dar nada. Se eu colocar aqui no verde, não vai dar nada. Mas se eu colocar no branco, observem que eu encontrei o início e o fim desta espira. Vamos lá. Eu fiz aqui uma representação aqui, Não leve em consideração os lados, porque eu preciso que você observe o seguinte. Que aqui está a bobina de trabalho. Sai uma espira. E aqui está a de partida, que sai em 3 espiras. Observem que aqui, na bobina de trabalho, uma espira vai ligado junto aqui, com a de menos espiras, que é a velocidade máxima. O outro lado aqui da de trabalho, ela vai aqui, para o capacitor, protetor térmico, vai para o capacitor. O outro lado do capacitor vai para a bobina de mais espiras aqui, de partida. Observem que a velocidade média é a de menos espiras, juntamente com a de média espira. A velocidade baixa é a bobina de média espiras, juntamente com a de mais espiras. Então, desta forma aqui, a gente vai conseguir identificar o início e o fim das bobinas de menos espiras, média espiras
e mais espiras. Eu vou colocar a ponta do multímetro aqui, ó, na velocidade máxima, em uma das espiras, velocidade máxima, e a outra ponta que der continuidade aqui, ó, vai ser a bobina de menos espiras. Da mesma forma, eu vou colocar o multímetro aqui, ó, em uma das espiras da velocidade média. Pode ser aqui ou pode ser aqui. E aí eu vou colocar a ponta do multímetro nas demais espiras. E a que der continuidade, eu vou identificar aqui, ó, a bobina de média expira. Da mesma forma eu vou fazer aqui, por exemplo, aqui na velocidade baixa. Vou colocar a ponta do multímetro em uma das espiras, ou aqui, ou aqui. E a outra ponta do multímetro eu vou colocar nas demais espiras. E a que der continuidade, eu vou encontrar aqui, ó, a bobina de mais espiras, ou também a de média espiras. E assim eu posso encontrar aqui, ó, tanto a bobina de menos espiras, a de média espiras, a de mais espiras e também as bobinas de trabalho. Por quê? Como é que eu posso fazer para me encontrar as bobinas de trabalho? Eu vou colocar aqui, ó, uma ponta aqui, ó, onde está aqui o protetor térmico, onde estava aqui o capacitor. E aí eu vou colocar a ponta do multímetro nas demais espiras. E aqui der continuidade, quer dizer que é a bobina principal, que é a bobina de trabalho. Observem que esta espira aqui, ó, onde está a fita preta, é nesta espira que estava o protetor térmico e o capacitor. Então, o outro lado desta espira aqui, ó, que é da bobina de trabalho, está indo para a velocidade máxima. A velocidade máxima é aqui na fita amarela. Tem duas espiras aqui, ó, na fita amarela. Uma dessas espiras aqui, ó, faz parte aqui, ó, da bobina de trabalho. Vamos identificar. Observem, uma ponta aqui e a outra ponta aqui. Esta não é. Observem o multímetro. Então é esta espira aqui, ó, que faz parte da bobina de trabalho, ou seja, esta espira aqui é o início e o fim, ou vice-versa. Essas espiras aqui, ó, fazem parte da bobina de trabalho. Então, se esta espira aqui faz parte da bobina de trabalho, esta outra aqui, ó, é a de menos espiras. E para me saber onde está a outra ponta da de menos espiras, eu vou olhar aqui, ó, na velocidade média. Porque a velocidade média, ela tem uma ponta de menos espiras juntamente com outra de média espiras. Então eu vou colocar aqui a ponta do multímetro aqui. E vou procurar lá na de média espiras, que é o fio verde. Observem aqui, ó. Uma ponta aqui, não aconteceu nada. Outra ponta aqui. Observem que eu identifiquei aqui, ó, a bobina de menos espiras. Tem menos espiras. Observem. Então, aqui é o início e o fim da bobina de menos espiras. Se essas duas pontas aqui, ó, são da bobina de menos espiras, então esta outra espira aqui, ó, faz parte da bobina de média espira. Então a bobina de média espira, ela vai aqui, ó, para velocidade baixa. O outro lado aqui da velocidade média, observem, menos espiras. O outro lado da velocidade média vai para de média expira. E a de média expira está aqui, ó, na velocidade baixa. Então, se essas duas são de menos expiras, este lado aqui, ó, é de média expiras. E a outra ponta dela está aqui, ó, na velocidade baixa. Observem. Uma ponta aqui.
e a outra ponta aqui. Não deu nada. Aqui. Observem. Então aqui, ó, está o início e o fim aqui, ó. Bobina de média espiras. Se essas duas aqui são de médias espiras, este lado aqui faz parte da de mais espiras. E este lado aqui, ó, ele precisa dar continuidade aqui, ó, neste fio vermelho aqui, ó, que vai para o capacitor. Observem, tem resistência, que é justamente aqui, ó, capacitor com a de mais espiras, que também está aqui, ó, na velocidade baixa, como vimos. Então é desta forma aqui, ó, que a gente consegue identificar qual é a bobina de menos espiras, média espiras, mais espiras e as bobinas de trabalho. No meu caso aqui ficou mais fácil porque eu já fui cortando e colocando as fitas. Mas para você que vai rebobinar, você não vai ter aqui, ó, as marcações. Porém, à medida que você vai rebobinando, você já vai marcando o que é menos espiras, média espira, mais espiras e também a de trabalho.